Meus amigos internautas, aqui mais uma vez na Clínica São Marcos, e dessa vez eu venho conversar com a enfermeira, né? Mas não é enfermeira não é enfermeira qualquer não, viu? Aqui da Clínica São Marcos, a nossa querida Gabriele Cardoso. Ela vai falar aqui sobre harmonização facial e corporal, massagem, drenagem linfática, limpeza de peles, botox e preenchimento labial. E você também pode participar com a gente também, com essa querida, né? Essa menina muito bonita, simpática, nossa querida Gabriele Cardoso, que não é só simpática aqui na aparência não, viu? Já vi que é simpática também no coração. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Melhor agora falando contigo. Agora vamos conversar então, que eu sei que você é enfermeira aqui da Clínica São Marcos, mas você vai falar de algo que é importante principalmente para quem quer ficar mais bonito, mais bonita, né, que começa a aparecer umas rugas, umas marcas de expressão. A gente começa falando sobre harmonização facial e corporal. Quais são os procedimentos mais indicados para quem quer começar uma harmonização facial, Gabriela? Bom, a harmonização facial, ela abrange vários procedimentos, né? Isso vai depender muito do que o paciente ele procura. Vai depender da pele, da qualidade da pele desse paciente, né? Aí quando eles vêm aqui na consulta, a gente avalia e recomenda um procedimento específico. A maioria das vezes, o mais procurado é o nosso queridinho, que é o Botox, a toxina botulínica, que os pacientes não gostam de ter aquelas ruguinhas que aparecem na testa, ou aquele pezinho de galinha quando dá um sorriso. Ixi. Então, o Botox é um dos procedimentos mais procurados aqui na clínica. Agora, existe alguma idade mínima, não é? O ideal para realizar essa harmonização facial? Olha, a gente recomenda a pacientes a partir dos 25 anos. Por mas quê? depende não menos, bastante. Sim. Isso, depende bastante. Porque tem pessoas, né, com idade menor, com 22, com 20 anos, que já começa a aparecer alguns sinais, né, de rugas. Às vezes a academia, você malha demais, então tem uma expressão, a musculatura mais forte. Boa. Então as ruguinhas começam a aparecer antes dos 25 anos. A gente recomenda os 25 porque é quando você já vai perdendo alguns colágenos na sua pele, os sinais do envelhecimento começam a aparecer, não são todos, esses são casos. Por isso a necessidade de uma avaliação. Sim. Tá? Mas se uma paciente tiver 20, 22 anos e já se incomoda com as rugas, a gente realiza o procedimento. Não tem problema nenhum. Agora, como é que é feita a avaliação para saber quais são as áreas que precisam ser tratadas? A pessoa vem aqui na Clínica São Marcos, marca um horário com você, Gabriela, é isso? Marca uma avaliação, a gente vai ter uma conversa, um papo, porque eu tenho que ouvir da minha paciente o que é que está incomodando ela. É porque às vezes, eu até desculpe interrompendo, porque às vezes tem paciente que chega aqui, você olha e diz, você não tem nada, mas na cabeça dela tem, né? Tem. E aí é nesse momento de avaliação, de se conhecer, que aí a gente vê qual é o procedimento melhor para aquela paciente. Se é um preenchimento, se é uma toxina botulínica, né? Se é o Botox. Às vezes tem paciente que chega aqui e quer colocar a boca, botar um bocão e não tem necessidade de fazer um preenchimento labial. Caramba! Então a gente faz uma hidratação naquele lábio. Só pra você conversa antes até para dizer. A gente conversa isso e até para eu entender o que é que minha paciente tem. Porque às vezes você quer colocar aquele bocão e a paciente sai daqui pior do que ela entrou. Tem paciente que fala assim, doutora, eu quero a boca igual a sua. É verdade. Não, mas é isso. Tem mulheres que querem os lábios parecidos com os seus, mais carnudos. Isso. E você por acaso, desculpa interromper, você por acaso colocou? Não coloquei. Eu já vi de nascença. E parece, né? E tem mulheres que querem o mesmo que você. Que querem. E hoje em dia a gente está trazendo na harmonização a harmonização mais natural, que é o que eu sempre falo para minhas pacientes. A harmonização é a gente realçar a beleza da paciente e não modificá-la. Excelente, né? excelente. É a gente dá aquele toquezinho que falta, às vezes é um queixinho que a paciente precisa, a gente não vai mudar, modificar ela, que é o medo de muitas pessoas. A gente só vai realçar aquela beleza sem transformar aquele rosto. Eu analisando aí algumas, não estou dizendo que foi o seu caso, obviamente, mas que pessoas que usaram esse tipo de procedimento ficaram mais envelhecidas e ficou também como se o rosto tivesse completamente torto ou até mesmo modificado. Existe muito, a gente vê muito casos assim na internet também, né?
Às vezes, o profissional que faz, às vezes é o paciente que ele não entende que tem um limite, né, para a gente estar fazendo. Então, a gente faz para realçar. Aqui, a gente faz para realçar a beleza da paciente e não transformar e mudar dessa forma. Muito bom, Gabriele. Gabriele Cardoso, que atende aqui na Clínica São Marcos, aqui na Maria Preta, em frente à Rich Academia. Agora, qual a diferença entre massagem modeladora e drenagem linfática? Que às vezes eu tenho essa dúvida aí. A massagem modeladora, ela vai modelar o corpo da paciente. Certo. Acinturar mais, deixar aquela barriguinha mais para dentro. Então, e fica mesmo? Fica. A gente tem técnicas que a gente utiliza que deixa o corpo da paciente dessa forma, né? A gente usa alguns cremes adequados para aquele procedimento. Já a drenagem linfática, a gente utiliza para eliminar toxinas do corpo. Às vezes a paciente ela chega inchada, bebeu demais no final de semana, tô sentindo o corpo inchado. Então a drenagem linfática serve para isso, para eliminar as toxinas que tem no corpo e deixa a paciente já inchadinha. A gente fala muito de mulheres, mas a gente percebe também que hoje, especialmente na sociedade, tem muitos homens que têm essa vaidade e que estão buscando também, né? Muitos. Eu tenho um público masculino aqui forte também. E os homens têm se cuidado bastante, realizando procedimentos faciais, botox, preenchimento, né? Porque hoje em dia os homens eles buscam muito ter aquele rostinho quadrado, né? Aquele rosto mais másculo que dizem. Então, tenho muitos pacientes também que vêm aqui, também se incomodam bastante com as ruguinhas, já começa a aparecer, já não quer ter essas ruguinhas. E também já fazem. O bigode, né? Que o bigode chinês fazem também. Quer ficar tudo novinho, todo mundo quer ficar novinho e a gente tá aqui para deixar todo mundo. Então você sabe, quer ficar mais novinho, Gabriele, viu? Agora, Gabriele, é interessante também a gente ressaltar e perguntar para você que quantas sessões de drenagem linfática é possível o homem ou a mulher perceber resultados? Olha, na primeira sessão, a paciente ela já vê um resultado, tá? É imediato, o paciente chega, ela tá retida, a gente faz a drenagem, ela já consegue eliminar essas medidas que foi causada por causa do inchaço, né, de retenção de líquido e tudo mais. Então, na primeira sessão, ela já faz. Pacientes que ela tem retenção constante por causa de alimentação, porque ingere bebidas alcoólicas, elas vão ver que ela vai ter isso recorrente. Então, ou então, pós-cirurgia também, pacientes que fazem cirurgia precisa fazer drenagem linfática porque elas têm retenção. Então, elas fazem 2, 3 vezes na semana. Vai ser necessário fazer. Agora, quem tem problemas circulatórios, pode fazer a massagem, a drenagem linfática? Você recomenda? Eu não recomendaria, né? A gente tem que ter mais cuidado com esses pacientes, porque já tem esse problema e a gente acaba atingindo o sistema linfático, que fica próximo do sistema circulatório. Então, a gente tem que analisar bastante pacientes com esse caso. Varizes também é perigoso? Isso, também, a mesma coisa. Aproveitar e falar de varizes, eu também trato varizes, viu, gente? Você trata varizes? Trato varizes. Vocês que têm vasinhos aqui, a gente faz tratamento de PIN, que é para esses microvasos. Que bacana, viu? Tudo isso aqui na Clínica São Marcos, viu? Essa simpatia, não só física, mas uma simpatia também de educação, de olhar o paciente, de analisar. Porque eu sei que chega pacientes aqui, como você mesmo disse, né? Você tem que conversar, é como se fosse tipo uma psicóloga, né, Gabriele? Eu sou muito aqui, muito. Minhas pacientes que já estão comigo aqui há anos se tornam amigas porque a gente conversa demais, eu dou essa liberdade. Eu acho que minha primeira consulta sempre é um momento que eu gosto de ouvir meu paciente, eu gosto que elas se abram, porque quando a gente fala em harmonização facial e corporal, às vezes também mexe muito com o psicológico da paciente. Então, até pra gente entender o que elas querem, eu preciso ouvir bastante pra gente chegar em um acordo e o que a gente vai fazer com elas. Muito bom. De quanto em quanto tempo, a gente entrando na limpeza de pele, é necessário uma limpeza de pele profunda? Bom, a limpeza de pele vai depender muito do rosto do meu paciente. Dependendo se for um paciente que tem uma pele muito acneica, oleosa, os poros ficam muito dilatados, muito escravinhos, eu sempre recomendo uma vez no mês, né? Mas se for uma pele que a gente já começou a tratar, já é uma pele que já tá com menos acne, tá aparecendo menos cravos, o paciente tem um home care bem bacana, né? Usa os cremezinhos direitinho, protetor solar, tudo em casa, tudo direitinho. Eles podem vir a cada 2 meses, 3 meses, vai depender bastante da avaliação que a gente vai estar vendo
mensalmente. Agora, aquela acne muito ativa no rosto, você recomenda fazer essa limpeza de pele? Não, a gente não mexe nesses tipos de acne, que é uma acne inflamatória. Então, aí é passado através de um dermatologista, vai acompanhar esse profissional. Eu encaminho esse paciente para um dermatologista se ele estiver com a acne bem inflamatória. Aí a médica ou o médico vai recomendar alguns medicamentos para esse paciente, tá? Que aí eu já não trato, já é o profissional médico que vai fazer para tratar esse paciente. E qual a melhor época do ano para fazer tratamento de peles mais intensos? Existe alguma época específica, não? Depende do paciente. Se for um paciente que sabe fazer todos os cuidados direitinho, que eu ele penso pode assim fazer que às vezes o regularmente. verão o pessoal quer muito ir pro sol, né? Isso. Tem alguma... Esse pessoal que não gosta de usar protetor solar, deixa pra fazer no inverno, né? Entendi. Se você for pra praia, vou passar um mês na praia, então deixa pra quando voltar da praia, após praia, passa esse período de verão, aí a gente começa a fazer esses procedimentos. Vamos falar então sobre botox e preenchimento labial, né? Tem muita gente aí ligado nisso. E você falou muito bem que o seu é natural, viu, gente? O dela é natural. Vocês estão pensando aí, como eu quero ficar que nem Gabriela e Marquinhos. O dela é natural. Agora, em quanto tempo após a aplicação do botox, os resultados começam a aparecer? O resultado do Botox, ele começa a aparecer do 3º ao 7º dia. Você já começa a perceber que o músculo ele já está ficando paralisado. Porque a toxina botulínica, ela faz o relaxamento do músculo. Ela, tipo, dá travar, porque eu nunca fiz. Dá uma travadinha no músculo. Então, você vai fazer algumas expressões. Eu já fiz meu Botox tem 15 dias. Ah, você fez o seu? Eu fiz. Você precisou de Botox? Tava umas ruguinhas aqui me incomodando, aí eu fiz. Ah, tá. Aí... Você já começa a perceber com 3, 7, até o 7º dia você já começa a sentir algumas regiões das rugas não aparecendo mais. Com 15 dias é o resultado final que a gente dá, o prazo do Botox fazer o efeito 100%. O meu paciente, ele tem uma revisão, então após 15 dias ele retorna para o consultório para dar uma avaliada. Se eu ver a necessidade de alguma área, precisar de algum ponto, aí eu vou e faço uma revisão naquela região. Agora, tem alguma contraindicação para quem vai usar o Botox ou não? Todos podem usar? Não, eu só não recomendo pacientes que estejam gestantes, né, e amamentando. Eu não realizo. Quais os cuidados devem ser tomados após a aplicação do Botox? Após a aplicação do Botox, eu recomendo não tomar sol, né, por conta das agulhinhas que a gente furou para não manchar a pele, evitar bebida alcoólica, pelo menos no primeiro dia, né, e nem exercício físico. A partir de 24 a 48 horas, o meu paciente ele já pode ir para academia, ir para o sol, usar protetor solar e seguir a vida. Esse preenchimento, não, tô brincando, eu não fiz preenchimento labial. O dela é natural. Agora, um preenchimento labial, para quem quer fazer, principalmente as mulheres, eu acho que homens não fazem preenchimento labial. Homens fazem. Faz? Sim, fazem. Tu tá falando sério? Seríssimo. Homem precisa. Homem fazem. Olha que eu pensei que era só as mulheres. Mas o preenchimento labial definitivo, se não for, quanto tempo dura? Existe ele ser definitivo ou não? Existe alguns casos, tem pessoas que fazem, né? Alguns artigos já estão proibindo, porque... Por quê? Tem pessoas que fazem com PMMA, né? Que não é o caso da gente que é esteticista, mas alguns profissionais da área médica, eles são os únicos que podem utilizar o PMMA. Já houve casos de pessoas que fizeram, né? Mas não é recomendado. Não trabalho com esse material, a gente trabalha com ácido hialurônico, que é o produto onde a gente faz a harmonização facial, né? Preenche bigode chinês, preenchimento labial, preenchimento de malábio, fazer aquela maçãzinha do rosto, para colocar um queixo, preenchimento de olheira. Eu já vi que Verinha vai sair daqui completa. Ela tá olhando para cá, vai sair daqui completa. Você tá vendo ela de cá, né? Atrás da câmera. Você tá vendo aí, né, Gabi? Planta. Ela tá aqui, mas tá falando, já tá apontando para ela o que ela vai fazer. Gabi já deu uma olhada geral daqui. Ela já tá querendo fazer tudo. Já viu, né, Gabi? Agora, como é que evita o aspecto artificial no preenchimento dos lábios? Porque às vezes fica um negócio meio, né, estranho. Como você citou antes até. Isso. A gente tem que ter noção, né? A gente como profissional. Você faz no computador para ver como é que vai ficar o rosto da pessoa antes e depois ou não? Faço. Aí a gente dá uma analisada, mas a gente tem que ter moderação, né? Sim. A gente inicia com 1 ml, vai depender muito do volume do lábio da minha paciente. Se for uma paciente que tem um lábio muito fininho,
a gente começa aos pouquinhos, né? Aí depois de 30 dias, tem paciente que bota, já quer botar mais. Né? Primeiro elas chegam com medo. Eu tô com medo de ficar com bocuda, aquela boca assim pra cima. Aí depois que passa, elas querem botar mais. Porque quando a gente faz o preenchimento labial, o paciente no dia ele vai ficar com a boca inchadinha. É normal, porque a gente tá usando cânula, a gente tá agredindo o tecido. Então quando a gente agride, normal fica inchado. Mas depois de 2 dias ele já vai diminuindo esse inchaço, esse edemazinho, e a boca vai ficando normal. Quando passa esse inchaço, aí a paciente vê que ficou bonito e quer botar mais. Aí eu falo, espera uns 30 dias, uns 60 dias vem e a gente coloca mais 1 ml. Então a gente tem que ter essa noção de a gente não querer colocar tudo de vez. A gente vai colocando aos pouquinhos e é o que eu sempre prego aqui para meus pacientes. Vamos harmonizar, mas vamos com calma, né? Faz um preenchimento, vamos ver como é que vai ficar. Entendi. No malá, no mento, vamos aos pouquinhos, porque nosso intuito é realçar a beleza e não mudar o rosto da minha paciente. Muito bem, falou bem. E vocês, homens, tem muita coisa que a gente pensava que era só voltado para mulheres, né? E que são quebrados os paradigmas, né? A sociedade está mudando. E a gente tem visto que coisas que eram só voltadas para mulheres, hoje os homens também participam também desse preenchimento que você disse, né? Isso, fazendo tudo. Os homens, às vezes, é até mais do que as mulheres. Caramba, velho. Você nunca imaginava, né? Isso, um negócio desse. Os homens estão vaidosos e estão certíssimos, cuidem de vocês. Vamos lá, quais são os principais cuidados antes e depois de qualquer procedimento aqui, estético? Os procedimentos estéticos, como eu falei, da toxina botulínica, Sim. né? Primeiro, preenchimento, o paciente vai fazer preenchimento. Eles têm que beber bastante água, tem que se hidratar bastante, não só quando faz preenchimento, mas quando faz procedimentos corporais também. Tem que se hidratar muito? Se hidratar bastante. Você já recomenda isso, já né? Já recomendo, até porque quando a gente faz o uso do ácido hialurônico, o ácido hialurônico, nosso corpo já produz ele. Então, ele absorve a água. Então, para o local onde a gente preencheu, colocou aí o ácido, ele vai absorver a água. Então, nosso corpo precisa estar hidratado, tá? Então, beber bastante água, se alimentar direito, não tomar sol, ter seus cuidados em casa, home care, usar um sabonete específico, um hidratante específico, né? Lavar seu rosto direitinho. Isso, os cuidados faciais que tem que ter, tanto com toxina, com preenchimento, né? Se for fazer procedimentos corporal, a mesma coisa, exercício físico é importantíssimo, uma alimentação adequada, saudável é importantíssimo. Excelente isso. E beber bastante água. Você está falando isso, já é recomendação de todos os profissionais de saúde, profissionais, né? Agora, pois não. Para você ver o quão importante é você viver bem, que uma alimentação saudável, beber bastante água, não é só saúde, é o que eu falo, não é só estética, é saúde também. Claro, o corpo precisa disso. Agora, como é que a pessoa deve escolher um profissional qualificado e seguro para esses procedimentos? Eu mesmo quero escolher Gabriele Cardoso, né? Mas tem gente que quer escolher outros. Sim. E como é que a pessoa deve olhar e observar? Será que essa pessoa tem condição de realizar um procedimento adequado para não deixar um rosto torto? Não é? Ou até mesmo com um prejuízo facial muito grande? Qual é a recomendação que você dá para esse paciente, Gabi? Olha, o paciente ele sempre tem que ver o histórico do profissional, né? Analisar direitinho se o profissional ele tem a formação adequada para realizar aquele procedimento, né? Acompanhar o trabalho dele, porque a gente tem as redes sociais que você vê, acompanhar como esse profissional trabalha, na avaliação dele, se ele vai lhe deixar confortável, vai lhe explicar todo o procedimento, que isso é importante. Eu gosto de explicar tudo ao meu paciente para ele sair daqui zero dúvidas. E aí, se você se sentir seguro com esse profissional, você vai manda ver, né? Agora, os sinais de alerta para alguma complicação pós-procedimento existe? Existe. Caramba, você agora me assustou. Existe, como todo procedimento, né, existe suas intercorrências. Eu, como muitos profissionais, nós somos ensinados a lidar com isso, preenchimento mesmo. Existem situações que preenchimento pode causar uma intercorrência, mas a gente tem um produto chamado hialuronidase, que ele dissolve aquele preenchimento, diferente do PMMA, que não tem reversão, a não ser cirúrgica. Eu sei. Por isso que o ácido hialurônico é um produto hoje mais recomendado e seguro, porque Sim. deu uma alergia, deu uma zebra ali, a gente reverte na mesma hora.
Excelente isso. Que bom que você está falando isso, né? E a contraindicação, como você já disse antes, eu te perguntei, só seria mais essa da toxina, isso, da gravidez. Da gravidez. Pressão alta, diabetes, algumas perguntas que vieram para mim, não. Não. O paciente ele pode ficar tranquilo, né? A gente sempre dá uma avaliada. A pressão alta é mais se você tiver medo de agulha, né? Que é normal o paciente ter medo de agulha e a pressão sobe. E quem tem medo de agulha faz o quê, Gabi? Comigo não fica não, porque eu converso aqui e fica relaxado. E sente dores? Não. Não sente, porque a gente anestesia, usa anestésico. Então o paciente é o medo mesmo de ver a agulha. Você tá vendo, Vera? Você viu que ela explicou para mim aqui? Não, Verinha. Ela explicou ou não explicou? Você fez por quê? Ela falou medo de agulha, ela fez eu não sei, que você quis dizer alguma coisa para mim? Você tem medo de agulha? Não tem. Isso aí foi coisa do passado. Não sente dor nenhuma. Não sente dor nenhuma. Isso é coisa do passado, dona Vera. Você tá rindo aí? Queria mostrar seu rosto também, tá? Para você, o pessoal ver em casa. Mas, Gabriela, eu quero muito agradecer a você. Os seus horários de aqui de funcionamento, o horário que você está aqui na Clínica São Marcos é de que horas a que horas? Eu atendo todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, menos quarta pela manhã. Vai chover de paciente, você não tem dúvida. Eu quero muitos pacientes. Você vai ver o que eu estou falando aqui para você, como vai ser bacana. Aliás, o pessoal chega para mim e sempre diz assim, quando encontra na academia comigo, que me deu entrevista, Marcos, eu não sabia que era tão bom essa entrevista. Eu comecei nervoso, tenso. Aliás, não é só você que me disse isso no início, não. Mas tá tranquilo. Ainda bem que você não tem medo de agulha. Mas aqui não tem esse negócio, não. Aqui é direto. E que bom que você fala muito bem. Que bom. Gostei muito da sua fala. Eu quero dar um aviso também. Pois não, fica à vontade. Falar? Pode falar aí, à vontade. Eu quero aproveitar esse momento e avisar para vocês que esse mês de maio agora é o mês das mães, das nossas queridas. Sim. E a Clínica São Marcos, a gente está criando algo bem bacana para todas as mamães. Pois não. Filhos que querem presentear sua mãe, tá? Opa! Nós vamos ter um momento spa aqui, de imersão de banheira, massagem relaxante. Uma coisa muito boa para você, mãe, você, filho, que quer presentear a sua mãe. Vai ter spa mãe e filha, né? Vocês duas que querem aquele momento especial de relaxamento. Sua mãe merece isso, né? Olha, sua mãe merece isso aqui. E com essa simpatia, né, Verinha? Essa simpatia que é Gabriela. Gabriela, você é a xará da minha filha. E eu ia chamar de Gabriela, porque Gabriela está lá, né, do outro lado, não é a enfermeira não, mas é a arquiteta, mas que está assistindo o pai dela também aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, muito sucesso para você. Chega a estar com a mão gelada. Mas estava tensa, mas agora se soltou, tá bem. Sua entrevista foi ótima. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua fala aqui no Voz da Bahia. Você vai vir mais vezes aqui. Eu estou vendo que você vai realmente ser muito próspera. Amém. Vai dar muitos frutos. É o que eu estou falando para ti. Creio. Deus vai te abençoar grandemente, Gabi. Eu creio. Amém. Muito bom, gostei Obrigada muito. Parabéns pela sua entrevista, viu? Obrigada. Deus abençoe. Voltamos aí para o estúdio. Voz da Bahia, você fica muito bem informado. Aqui é a Clínica São Marcos, hein? Vamos para o intervalo aí que você vai conhecer ela agora. Bem-vindos à Clínica São Marcos, o lugar onde a sua saúde é a nossa prioridade. Nosso compromisso é tornarmos um modelo de excelência, unindo competência técnica, científica e humanidade. A Clínica São Marcos está estrategicamente no centro da nossa cidade, oferecendo uma estrutura completa e acessível. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente harmonioso e qualificado, sempre evoluindo para atender às suas necessidades. Na Clínica São Marcos, contamos com variedade de serviços e especialidades para atender às suas necessidades de saúde. Na Clínica São Marcos, a nossa missão é clara: promover bem-estar, saúde e autonomia por meio de uma abordagem integrativa. Visite o nosso site clinicasaomarcos.com, porque aqui a sua saúde é a nossa prioridade.